Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Muniz? Boa tarde. Oi, Vera, boa tarde. Tô vendo que tá com um leve delay aí no áudio e tô me ouvindo em retorno. Ih, tá se ouvindo? Será que a gente consegue resolver, gente? O pessoal já tá de olho aqui pra ver como é que a gente pode resolver. Vamos ver. É horrível falar se ouvindo, né? Tá bom. Melhorou, Vera? Sim, agora parei de me ouvir. Boa. Melhorou. Que bom. Não, bom. estou me ouvindo. Vamos ver. Eu vou ligar de novo. Vai falando aí. Vai ligar de novo. Não dá. Falar se ouvindo realmente... O risco é grande de começar de sanduíche. É o famoso sanduíche. Hoje tem bastante assunto. Vamos falar de meta fiscal. A gente abriu o programa com isso, né? A decisão do governo de manter a meta zero, de déficit zero. Opa, voltou? Foi. Vera, voltou. tá com a gente? Estou aqui. Estou sem me ouvir. Ah, que bom. Vamos então falar de meta fiscal, meta zero mantida, como queria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas agora ele tem um dever de casa grande aí pela frente, né, Vera? Exatamente, Carol. Ele conseguiu convencer o Lula. Havia uma grande articulação contrária à ideia de manter a meta, então foi uma vitória pessoal do ministro. Ele contou com alguns aliados dentro do governo, na equipe econômica e também no Palácio, né? Aí, notadamente, o time dele, né? Quem formou com ele, ministra Simone Tebet, e o titular da articulação política, Alexandre Padilha, que foi o dissonante no coro do Palácio. Então, esses foram os principais defensores de que o ministro fosse respeitado e fosse empoderado nessa ideia dele de não mexer na meta fiscal. E ele conseguiu convencer o presidente, a despeito da campanha feita em contrário pela presidente do PT, Gleice Hoffmann, por uma parte da bancada, e pelo titular da Casa Civil, Rui Costa, que conta com também a simpatia, pelo que me dizem, da ministra da Gestão, Esther Dweck, que gostaria de rever a meta também. Então ficou tudo meio dividido e o Lula arbitrou de novo em favor do Haddad, mas dessa vez foi meio no olho mecânico. Por quê? Se a gente lembrar, o próprio Lula deu declarações no sentido de que a meta era inviável e que o melhor era bypassar a meta. Então ele estava muito tendendo a acatar essa sugestão de rever a meta. Ele foi convencido diante da reação que houve, reação dos agentes econômicos, mas principalmente, eu acho que foi muito importante, pelas apurações que eu fiz ao longo desse tempo todo, a posição do Arthur Lira nesse sentido. Por quê? Porque o Arthur Lira tem sido aquele que cobra uma fatura elevadíssima para apoiar o governo, porém, quem entrega? Ele tem entregado a votação dos projetos de interesse do governo. E se ele chega e fala, olha, isso aí não dá, a gente acabou de aprovar essa meta, mexer nessa meta agora é ruim, fica evidente que ele está de um lado e que para ele aprovar os projetos do Haddad, dos quais depende o próprio cumprimento da meta, ele iria pedir que não fosse mexido nisso. Então isso contou no arranjo final ali, pelo que eu apurei. Contou a favor do ministro o fato do presidente da Câmara estar do seu lado. E agora vai ter que ter uma contrapartida. Tudo bem, venceu essa posição, mas então o que se vai fazer para aprovar os projetos de receita? E aí o Lira vai cobrar de novo uma certa fatura, não vai ser de graça, né? Não vai ser de graça, vai ter que negociar aí no orçamento, a negociação vai se dar principalmente no orçamento, em relação às emendas, criar novas categorias de emendas, empoderar algumas outras, tornar as emendas de bancada impositivas, aumentar o grau de impositividade, ou seja, diminuir a brecha para você contingenciar emendas de parlamentares. Eu acho que tudo isso vai pesar, mas o Haddad está otimista. Falei com pessoas do ministério dele, eles imaginam que na semana do dia 27 vai ser possível votar a MP 1185, que é essa que mexe nas subvenções com impostos federais, que é aquela que ele acha que mais tem potencial para arrecadar
recursos, portanto, aumentar a receita do Ministério. E eles acham que o Senado vai votar o projeto das apostas esportivas, que também traz ali um incremento na arrecadação, e deverá votar o projeto dos fundos exclusivos. No Senado seria até antes. Eles acham que semana que vem dá para se avançar com esses 2 projetos. Então, só aí você já tem quase uma previsão de 100 bilhões a mais no ano que vem, já torna a meta mais factível do que ela é hoje. Vera, mudando aí um pouquinho de assunto, falando sobre aqueles ataques todos, as críticas que foram feitas ali contra o ministro Flávio Dino nos últimos dias, fizeram com que alguns aliados de Lula cobrassem que o presidente acelerasse aquelas indicações que estão paradas, né? Uma delas, inclusive, da STF, envolve a possibilidade do nome exatamente do ministro. Afinal, que tem algum sinal disso? Existe a possibilidade de fato, se acelerar depois de tanto tempo, né? Dessas indicações paradas? Pois é, Muniz. A gente ontem falou sobre o preço que isso cobrava, né? Aqui no ponto final. O preço que isso cobrava principalmente do ministro Flávio Dino. Ninguém me diz que esteja para sair a solução do Supremo, mas o Lula voltou a ter conversas sobre a indicação do Procurador-Geral da República, que também está atrasada, está até mais atrasada que a do Supremo, porque o mandato do Augusto Aras terminou em setembro. Desde então, o presidente meio que tinha paralisado essas conversas. Ele primeiro teve uma viagem, depois ele teve uma cirurgia e desde então não tinha mais tocado no assunto. E agora ele voltou a falar para auxiliares e para outras pessoas próximas que estava mais tendente a indicar o Paulo Gonet, que foi subprocuradora, inclusive, do eleitoral ali na gestão do Aras. É alguém da carreira, é alguém ali bem do métier, do Ministério Público e tal, e que tem boas relações com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre de Moraes, é o nome preferido desses dois. E não é o nome preferido do PT. E aí, o que eu olho desse retrato, né? Caso ele realmente esteja fazendo essa inclinação? Também isso pode ser um sinal daquilo que eu venho ouvindo de muitas fontes e que eu venho falando aqui, de que ele estaria menos propenso a indicar o ministro Flávio Dino para o Supremo. Qual seria a compensação que o presidente estaria fazendo aí nesses pratos? Gonet, sendo muito ligado ao Gilmar Mendes e ao Alexandre de Moraes, contentaria esses ministros num momento em que o presidente está num processo de reaproximação com os ministros do Supremo, do qual a gente até vai tratar aqui. E aí ele não precisaria indicar o ministro Flávio Dino, que era o ministro do Supremo dos sonhos dessa dupla, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E aí ele poderia contentar o PT e a si próprio, colocando alguém mais próximo de si e do partido, que venha a ser o advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, Messias iria para o Supremo. Isso, a meu ver, é um indicativo a mais de como o Lula está pensando nesse jogo. Falei ontem da defesa que o presidente fez do ministro da Justiça. Ele fez uma defesa ali nas suas redes sociais, dizendo que o Flávio Dino é alvo de uma série de fake news pelo que ele está fazendo de bom, pelo que ele está tentando implementar em termos de política de combate ao crime organizado no Ministério, etc. E quando ele elogia, e ele elogiou vários aspectos da política de segurança e da política do Ministério da Justiça, o enfrentamento do 8 de janeiro, a questão ali do combate aos crimes ambientais na Amazônia, o plano de combate às facções criminosas, quando ele faz toda essa ênfase no bom trabalho do ministro, isso dá um sinal, numa linha que eu já trouxe aqui para o ouvinte do Viva Voz, de que o presidente usaria isso como uma razão para não indicar o Dino, que ele precisa do ministro no Ministério da Justiça, precisa da sua manutenção para manter a pasta coesa e para tocar os programas. Então, eu acho que a série de bolas divididas em que o Dino se meteu, o fato de não haver certeza quanto à sua aprovação no Senado, porque ele sofre uma oposição forte dos bolsonaristas lá e não conta mesmo com a simpatia de alguns governistas. Tudo isso levaria o Lula a refluir um pouco nessa ideia de indicar o Dino, até para poupar o ministro, e poderia optar pelo Jorge Messias, e aí faz uma compensação para os ministros do Supremo, indicando um PGR da sua preferência. Os últimos embates principais do Gilmar e de outros ministros do Supremo têm sido em torno da PGR, né? O Gilmar tinha uma péssima relação com o Rodrigo Janot,
e depois fez duras críticas à gestão do Augusto Aras na pandemia. E o Gilmar é o decano da corte. A gente sabe que, por mais que ele não seja o presidente, ele tem muita ascendência política nessa coisa das nomeações, nessa coisa do relacionamento do Supremo para fora. Então, nomear um PGR afinado com esse ministro, e com o ministro Alexandre de Moraes, que está muito poderoso nos últimos tempos, é algo que o Lula poderia fazer para compensar o fato de não designar o Flávio Dino. Então está nesse ponto, eu acho que o PGR sai antes que o ministro do Supremo, e pelo que eu ouço, o nome do Gonê voltou a ser cotado e atingiu um leve favoritismo em relação aos demais. São parentes em relação ruim do Gilmar com o Janot. Você está sendo econômica nas palavras, bastante né, Vera? boazinha, depois, né? O Janot depois revelou que chegou aí armado no Supremo na intenção de matar o ministro Gilmar Mendes, daqueles episódios bizarros da política brasileira que a gente não esquece, né? Cara, e sabe o que é o mais louco dessa história? Que é muito louca, né? Não dá para dizer o que é o mais louco dessa história. Mas que pelos registros... inclusive da PGR, o Rodrigo Janot estava viajando no dia que ele descreve no seu próprio livro que ele foi armado, sem ninguém lhe perguntar, que ele foi armado até o Supremo, numa sessão do Supremo para matar um ministro do Supremo. Ele nem em Brasília estava. Então é uma coisa muito louca que um dia talvez a gente tenha uma explicação para esse episódio. Trabalho para psicologia, talvez. Exato. Ou para o jornalismo investigativo. Vera, ainda falando dessa relação do Lula com o Supremo, o Globo traz hoje uma reportagem mostrando alguns passos que ele tem dado para se aproximar dos ministros da ala mais bolsonarista da corte, né? Quais foram os acenos e qual a intenção por trás desse movimento? Carol, tem uma reportagem, como você citou, bem interessante do Globo a esse respeito, porque ela traz muitos bastidores, muitas coisas realmente que nem estavam no meu radar. Eu já elogiei para a direção do Globo logo cedo a reportagem, e depois disso eu tive várias conversas com integrantes da corte a esse respeito, porque não era algo que estava muito assim na superfície o fato do Lula estar fazendo esses acenos, que são acenos importantes do ponto de vista dele, né? O Bolsonaro nomeou 2 ministros, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e ele fez questão de nomeá-los com o seu próprio DNA, dizendo que com aqueles ele tinha certeza que ele podia ligar a qualquer hora, falar a qualquer hora, tomar cerveja, etc. E o Lula fez acenos importantes na direção, agora, principalmente do ministro Nunes Marques. Por exemplo, ele acaba de nomear uma pessoa muito ligada ao Nunes Marques e que ele vinha trabalhando a favor para uma vaga de desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no TRF1. Então, ele designou esse magistrado, João Carlos Maier Soares, e fez questão de ligar para o Nunes Marques para dizer, olha, estou nomeando, anunciou antes para o ministro que nomearia, antes de efetivar a nomeação. Então, são gestos para quebrar essa fidelização dos ministros ao Bolsonaro. A própria reportagem do Globo observa de uma maneira muito arguta que o Cássio, que na primeira inelegibilidade do Bolsonaro deu um voto totalmente favorável ao Bolsonaro, agora já deu uma modulada nesse voto. Continuou votando contra a inelegibilidade do ex-presidente, mas foi a favor da aplicação de uma multa para ele em relação àqueles festejos do 7 de setembro. Então, o Lula vai fazendo esse trabalho de aproximação. Esses ministros relatam algumas matérias que são de interesse grande do governo, então é um trabalho de aproximação que tem ali também objetivos muito específicos em relação aos objetivos do governo, né? Então, por exemplo, Nunes Marques relata a privatização da Eletrobras, relata alguns pedidos de impeachment ali, o André Mendonça relata casos da Lava Jato, que é um assunto que sempre interessa ao Lula. Então, essa aproximação interessa ao Palácio e faz com que o governo amplie o seu espectro de influência
sobre o Supremo Tribunal Federal. O Lula nomeou alguns dos ministros, a Dilma nomeou muitos dos outros, mas ele vinha num atrito com eles em razão, principalmente do período ali mais agudo da Lava Jato. Ele não perdoa até hoje o ministro Dias Toffoli por ter demorado a responder um pedido para que ele fosse no velório do seu irmão, Vavá. Ele tem uma mágoa muito grande, porque o Toffoli foi... Perdemos o contato, né? Acho que teve ali uma interrupçãozinha. Vamos já refazer aqui a conexão, porque tem... Vera voltou? Voltei. Me ouve, Muniz? Sim, agora sim. Eu dizia que ele tem essa mágoa do Toffoli muito grande e que, enfim, agora ele faz um gesto de reaproximação com os ministros do Supremo, que tiveram uma relação muito ruim com o Bolsonaro, então também tem interesse de voltar a se relacionar com o Palácio de uma maneira melhor. E tudo isso deve melhorar ainda quando ele colocar mais um ministro seu. Então ele já nomeou o Cristiano Zanin, que inclusive tem ajudado a construir essas pontes, e agora tem mais um nome para nomear. Vera, mudando aí de assunto, um outro tema que chamou a atenção, uma entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu, e um dos trechos ali, ele reclamou do governador Tarcísio de Freitas, então aliado, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que não está tudo bem ali na relação entre eles, né? O que está acontecendo entre os dois? Outro caso, né, o Muniz? Quem deixa o poder geralmente deixa de ter toda aquela ascendência sobre quem foi seu liderado, ou quem de alguma maneira ele lançou. Isso aconteceu. O próprio Lula, em muitos momentos, teve divergências com a Dilma e ali não gostou de atitudes que ela tomou. Foi pressionado, inclusive, para ser candidato no lugar dela. Então, essa coisa de criador e criatura, quase nunca, aliás, é uma relação pacífica. A gente tem rompimentos explícitos do criador com a criatura e outros casos em que isso vai se dando ali num sistema de você dar uma no cravo e uma na ferradura. Então, é isso que parece estar acontecendo na relação entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. É grato ao presidente, sabe que nunca seria eleito governador do maior estado do país se não fosse Jair Bolsonaro. Ele era um burocrata ali, um técnico antes de virar ministro do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que enxergou nele um potencial eleitoral. E isso, num estado como São Paulo, não é pouca coisa. Então ele sabe que se ele romper com o Bolsonaro, ele vai ser considerado um traidor e vai ter uma vida muito difícil. Por outro lado, ele não quer se mostrar como um bolsonarista raiz, desse que pauta toda a sua atuação por questões ideológicas, que aparelha setores como cultura, educação e outros. Então, ele procura andar nesse fio da navalha, que nem sempre é simples. Nessa entrevista, o Bolsonaro estava de péssimo humor, inclusive chegou a negar coisas que estão filmadas em vídeo, como que ele tenha dito que ele é imbrochável. Foi uma entrevista à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul. Essa foi inacreditável, né, Vera? Como assim? É mentira essa história do imbrochável. Né? Era um coro que ele mesmo puxou, estava em cima de um caminhão de som. Ele falou isso 300 vezes, não foi só uma. Enfim, nem dá para discutir essa parte. Mas essa parte do Tarcísio foi nessa entrevista também que ele falou que não está tudo bem na relação. E aí ele criticou uma coisa que na época já se soube que ele não tinha gostado, que foi o fato do Tarcísio ter ido até o ministro Fernando Haddad e ter tirado uma foto com ele na época da negociação da reforma tributária na sua primeira passagem pela Câmara, portanto ainda lá no primeiro semestre. Mas, gente, você imaginar que o governador de São Paulo não vá conversar com o ministro da Fazenda num caso que envolve a reforma tributária e que, portanto, tem graves e grandes implicações sobre um estado como São Paulo, é querer reduzir a política a picuinhas. E o governador esteve perfeitamente certo, correto em fazer aquilo. Também esteve correto em ir até o Lula no 8 de janeiro, que eu acho que é uma outra implicância que o Bolsonaro tem, porque todos os governadores foram. Não teria sentido o governador de São Paulo não ir naquele momento em que a democracia sofreu um abalo muito grave. Então, o Bolsonaro se ressente desses fatos, certamente se ressente de não ter uma influência nessas áreas mais ideológicas do governo de São Paulo. Ele gostaria de ter um raio de influência maior,
mas isso não acontece. O Tarcísio blindou algumas áreas, colocou técnicos, colocou pessoas ligadas a ele. O Gilberto Kassab também funciona como uma espécie de escudo, de barreira de contenção aos bolsonaristas. Então é dessa maneira que se dá essa dinâmica, nem sempre simples, da relação dos dois, e por isso que o Bolsonaro reclamou. Vamos com a música? Hoje é temática. Vamos. Hoje é temática. Amanhã não estarei com vocês, porque justamente estarei no Rio de Janeiro para comparecer ao show de Taylor Swift junto com meu filho. Depois Irei da no saga sábado, da compra dos ingressos. Conto. Então, eu já aproveito para antecipar o momento Swifter e tocar uma música dela. Foi uma saga, compra dos ingressos, tem gente que já está na fila, enfim, é uma verdadeira legião de fãs que essa moça atrai. Essa é a turnê mais lucrativa da história, ela é o primeiro lugar em todos os streamings, realmente ela é um fenômeno mercadológico, cultural, musical, um ícone de moda, de exemplo, de beleza para os jovens, enfim, ainda vai ser estudada. Então vamos de Taylor Swift, numa música bem ali evocativa para esse momento que vivemos no Brasil, chama Cruel Summer.